Santa Igreja com a paz do Senhor. Amém. Sai um fogo daí. Antes de mais nada, irmãos, eu queria agradecer a vocês, cada um de vocês, que tirou um tempo de hoje, sábado, para estar aqui. Não por causa de mim, mas por causa do Senhor. Louvo a Deus pela vida de vocês. E sintam-se abraçadas por mim. Amo muito vocês. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui comigo. Amém? Sem mais demoras, vamos abrir a Bíblia. Mateus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 35, 36, 37 e 38. Vamos falar de missão. É onde eu me encaixo. É onde que eu vivo. Eu acho que Deus me colocou nesse departamento de missões porque eu vivo missões, eu penso em missões, eu gosto de fazer missões. Eu acho que é por isso que o Senhor, conhecendo o meu coração, me deu esse presente de trabalhar em missões. Então, leiamos Mateus. E percorria Jesus, a seara e os ceifeiros. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele e pregando o evangelho do rei e curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas pouco são os ceifeiros. Rogai-vos, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Gostaria que os irmãos me ajudassem deixando a Bíblia aberta. Amém? Pode sentar, irmãos. Deus tem uma missão neste mundo. E alguns teólogos chamam missão de missão Deus. É missão de Jesus. Missão de Deus. E essa missão começa e termina em Deus. E no Evangelho de João, diz aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso significa que, assim como Deus enviou Jesus, seu Filho, missionário aqui na terra, Ele realizou sim, né? Porque Ele foi dado. Ele morreu na cruz por mim e por você. E depois da sua ressurreição, Ele chega para os seus discípulos, para a sua igreja, e diz: assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. De tal maneira que nós somos uma igreja enviada. Nós somos uma igreja em missão. Não somos uma igreja de ficar parado em quatro paredes. Não. Nós temos um envio. Nós temos uma responsabilidade com Deus. Nós temos uma responsabilidade diante das nações. Eu quero nesse texto destacar alguns pontos. Que no versículo 35, você lendo, vai ver: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias. Aqui uma característica da missão é a ação. Jesus, quando Deus deu essa ordem para ele não ficou em casa
Ele não ficou numa sala, num gabinete de ar-condicionado, não. E Jesus saiu. Jesus foi. Ele foi em busca das pessoas. Isso é a missão. E missão é percorrer. Missão é sair diante das quatro paredes. Missão é ir. Jesus percorreu todas as cidades e povoados. Jesus, ele ia para onde tinha o povo. Ele ia em busca de multidões, daqueles que estavam perdidos. A segunda característica aqui de missão, ela envolve ação e uma estratégica. Você lendo aqui, no mesmo 35, diz: ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Vocês prestem atenção nesses três verbos: ensinando, pregando e curando. A cura no ministério de Jesus estava relacionado à sua demonstração de que ele era o Messias. Então ele tinha que curar, ele tinha que libertar, ele tinha que provar diante dos homens que ele era Deus, que ele era o Messias. A igreja hoje tem essa responsabilidade ao proclamar o Evangelho, ao ensinar o Evangelho. Nós também somos instrumentos de Deus para curar pessoas aí fora. Queria muito que a igreja soubesse realmente o que é missões. Por que você foi chamado para fazer missões? Eu queria que o Evangelho entrasse no coração de cada um de vocês, da igreja em si. Porque nós também fomos chamados para ser missionários lá fora. Somos pessoas enviadas, não somente para ficar em quatro paredes. Também podemos ensinar, instruir pessoas lá fora. Porque quando fazemos isso, aí fora, podemos curar feridas, podemos restaurar corações machucados com a palavra do Senhor. A missão é percorrer, a missão é pregar, a missão é ensinar, é curar. Mas a missão também aqui no verso 36, diz: e vendo a multidão, teve grande compaixão dele, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu, Jesus teve compaixão. A missão da igreja é ver, é enxergar a necessidade das pessoas que estão aí perdidas. A igreja, para fazer missão, ela precisa ver, ela precisa sentir no coração. Diz o texto que Jesus não só viu, mas ele se compadeceu. E a palavra compaixão aqui fala de um sentimento mais profundo. Um sentimento do ser humano que é ver a dor do outro, a necessidade do outro. E quando Jesus olha para as ovelhas e vê que elas estão sem pastores, que elas estão aflitas, então ele se dirige aos seus discípulos e fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E quando lemos esse texto, no 37, pensamos logo nos missionários, nas pessoas vocacionadas para fazer missões. O Senhor manda obreiros, para a seara. Muitos, quando estão orando, falam: Senhor, manda obreiro para a tua casa, Senhor. Mas não eu. Senhor, manda obreiro para fazer a tua obra. Mas me deixa aqui no meu cantinho. Mas Jesus diz:
a seara é grande. E quando ele fala aqui, ele está avaliando, porque Jesus sabe que a igreja que ele comprou com seu sangue tem gente de toda tribo, tem gente de todas as línguas, tem gente de todas as nações. E que ele virá, e ele não virá pela segunda vez enquanto o evangelho do reino não for pregado em todas as nações, para todas as criaturas. Então, fazer missões é difícil, é muito difícil. Então, o trabalho é um trabalho grandioso. Nós temos uma seara, um campo missionário muito grande diante de nós. É muito intenso. Vamos ler aqui os 37 e 38, que diz: Então, disse ao seu discípulo, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande os ceifeiros para a sua seara. A palavra seara aqui, ela está descrita como uma seara que já está pronta para a colheita. O trabalho da igreja é simplesmente pegar os frutos que já estão eleitos e comprados. A seara está pronta, é só recolher, é só colher os frutos que está aí. Nós temos que evangelizar, nós temos que fazer missões, nós temos que ir atrás dessas vidas que estão aí perdidas. Esse é o nosso trabalho. Nós temos que conquistar pessoas para o Cordeiro de Deus. Todas aquelas que foram compradas pelo seu sangue. Cristo, o Senhor, Ele requer de mim e de você isso. Que nós saímos do nosso conforto e irmos atrás de almas perdidas. É isso que Ele quer de mim e de você. Que nós façamos o ID. Nós possamos ir como Ele fez um dia. A seara, na verdade, é grande realmente. Mas os trabalhadores, sabemos que são poucos. Eu não preciso dizer muito aqui. Gosto de Jesus porque ele fala, nesse texto, ele não fala a palavra líder. Ele fala trabalhadores. Isso quer dizer aquela pessoa que faz o trabalho árduo, o trabalho pesado. Por isso, ninguém quase não quer fazer missões, porque é um trabalho pesado, que envolve muito a pessoa. E ser trabalhador de seara de Deus dá trabalho. A gente escuta críticas, apontamentos. Se você faz missões, você é criticado. Se você não faz missões, você também é criticado. E mesmo assim, nós temos que amar essas vidas. A colheita, o campus está pronto. Precisamos colher, fazer a colheita. Jesus está dizendo que a missão já está pronta para ser realizada. Os frutos já estão prontos para ser colhidos. E eu e você somos os trabalhadores dessa seara. E quando Jesus diz: rogai-vos, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara, ele quer dizer que devemos orar para Deus mandar trabalhadores, pessoas para fazer a obra do Senhor. Porque tem muitos missionários, muitas pessoas que não têm compromisso com missões, não têm compromisso com a obra do Senhor. Muitos missionários que são chamados não têm um coração missionário. E no capítulo 10 de Mateus, no primeiro, diz: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos para os expulsar
expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 discípulos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que traiu Jesus. Jesus, ele não erra nomes. Jesus, ele não erra pessoas. Ele pede para a gente orar, mas é Ele que levanta os trabalhadores para a sua seara. Eu quero terminar essa minha mensagem pedindo para Deus, para que Ele aqueça os nossos corações, que Ele inflame a nossa alma, abra os nossos olhos, que pessoas venham para fazer a obra, venham se envolver em missões, que Ele venha sustentar essa igreja, que essa igreja venha fazer muito mais do que está fazendo hoje, e que ela venha crescer e prevalecer diante das trevas e do pecado. Essa palavra que Deus deixou no meu coração, uma simples reflexão para os irmãos, que fazer missão é você ir, é você querer fazer missões, ir lá fora, buscar almas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. Deus nos chamou. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos um missionário. Então, irmãos, vamos fazer missões. Que esse culto não seja só ficar só aqui hoje, mas que você saia daqui com a convicção que você é chamado para ser um missionário e fazer a obra do Senhor. Amém? Eu gostaria de pedir o Gabriel para passar um vídeo rapidinho, sei que a hora já passou, mas esse vídeo é muito importante. É um vídeo que fala do chamado, do meu chamado, do seu chamado. Eu achei esse vídeo foi passado para mim e para a Flávia. Eu achei muito importante passar para vocês também. Você tem duas opções: viver o chamado ou viver confortavelmente. As duas coisas não caminham juntas. Viver o chamado é um convite para viver desconfortavelmente. Seu tempo será requerido, suas forças, seus sonhos, sua voz, seu suor, seu dinheiro. Não tem como viver o chamado e viver confortável. Eu preciso repetir. Essas duas coisas não caminham juntas. O chamado nos arranca da nossa zona de conforto. O chamado nos conduz às estações que jamais havíamos sonhado em viver. O chamado nos estica a fé, nos leva a viver em níveis avançados de crer no que não se vê. O chamado nos faz amar aquilo que não havíamos sonhado. O chamado nos faz gastar tempo com tudo e todos, e muitas vezes com nada daquilo que queríamos. O chamado nos faz renunciar àquilo que idealizamos por nossas vidas. O chamado nunca nos dará segurança, conforto e uma vida projetada em planilhas. O chamado nos desgasta completamente, mas nos resgata de nós mesmos. O chamado nos arranca bruscamente da nossa zona de conforto e nos leva para a zona de risco. O chamado, mulheres, é uma obra incrível, dado a mulheres improváveis. O chamado é um chamado daquele que nos chamou. Aquele que foi chamado tem seus planos completamente frustrados para viver os planos do chamador. Aquele que foi chamado jamais viverá o que idealizou, pois se submete ao que o chamador projetou. O chamado é incrível, mas completamente desconfortável. Não posso mentir para você. Incrivelmente desconfortável, mas altamente essencial. O chamado não pode ser renunciado. Há um chamado e há um despertamento para hoje, mulheres. O chamado não pode ser renunciado.
Pois se assim for, perdeu-se o propósito da vida. O chamado é esmagador, mas é completamente vivificador. Como é? Viva o seu chamado e torne-se viva, ainda que morra para si, mas que Cristo viva em você. Não perca o seu chamado. Volte para o seu chamado. Há um desfibrilador espiritual sobre você, agora nesse momento, ressuscitando o chamado na sua vida e dizendo: volta para onde você não deveria ter saído, porque o chamador te chama.